nós vamos falar agora um pouco da parte de terreno biológico, da melhora, né, do processo inflamatório crônico de baixo grau, principalmente, das mitocôndrias, de como que a gente pode fortalecer isso, de como que a gente vai associar um pouquinho, né, produtos de via oral. A gente trouxe algumas novidades também para vocês. E aí eu quero convidar a farmacêutica Ariela. Bom dia, Ariela. Deixa eu pegar seu microfone aqui. Ariela, tudo bem? Bom dia, bom dia. A Ariela é nossa farmacêutica lá, né, do comitê científico, uma das nossas profissionais primárias, né? Não vou falar antiga, que fica parecendo que você é velha, né? Combina. Profissionais primárias da nossa consultoria farmacêutica, vamos falar assim, né? Está comigo lá já há uns 6 anos, e eu sempre falo que a Ariela, ela é como se diz, uma pupila, né? Porque foi minha aluna na faculdade, na graduação. Quando ela formou, eu falei, vem para a Central Injetáveis. E está aí esse sucesso. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né, Ari? Sobre essas condutas iniciais. Porque já falamos sobre biodisponibilidade, né? Você estava ali, você estava escutando. Então, a gente já comentou sobre a biodisponibilidade, sobre o pico, né? Que vai ser muito maior quando é endovenoso, que no intramuscular demora um pouquinho, mas que ele dá o mesmo pico ali, em média de 30 minutos eu já tenho essa segurança. Além das substâncias, a gente tem os fatores relacionados, né, aos nossos pacientes, aqueles que são bariátricos, aqueles que têm qualquer síndrome ali intestinal, que vai impossibilitar, né, o processo absortivo. E a gente tem outros fatores, né? O paciente que está com a idade mais avançada, os nossos idosos, eles têm também esse comprometimento absortivo muitas vezes, a obesidade, os nossos pacientes que são acamados. Inclusive, a gente tem alguns cases muito interessantes da pandemia, né? A gente teve a oportunidade de atender alguns hospitais particulares, principalmente na época, usando o Pool 10 nos pacientes que ficaram acamados, né? Na época da Covid, e tivemos assim respostas incríveis de como que esses pacientes saíram muito melhores do que aqueles que não tiveram essa disponibilidade de recursos ergogênicos, secretagogos, né, vitaminas. E aí a gente tem que pensar que vamos sim tratar todo esse paciente, né, com terapia nutricional injetável, mas a gente não pode esquecer de que no processo o intestino também tem que ser tratado. É verdade. Muito prazer, né, estar aqui com vocês. É uma alegria ver profissionais buscando conhecimento, se capacitando cada dia mais, porque isso dá segurança para todos, inclusive para a gente que está aqui na frente, porque eu sei que meus pais podem ser atendidos com profissionais de excelência, né, meus amigos, enfim, a gente fica muito feliz em poder contribuir com vocês, com conhecimento, né, e é sempre um prazer poder somar e trocar, né, trocar experiências. E para falar em experiências, né? A gente colocou aí o Guardian. Eu gosto muito de contar a experiência que a gente coloca para a nossa vida, porque tudo que a gente fala com muita propriedade, porque a gente prova, a gente coloca para dentro da gente, para dentro da nossa família, o que a gente acredita, né? O Guardian é um exemplo. Eu tenho um sobrinho autista de 7 anos, e quando a gente começou o tratamento dele com o Guardian, né, quando a gente fala de eixo intestino-cérebro, a gente tem que pensar que precisamos tratar o intestino. Não adianta a gente colocar somente os injetáveis, se a gente quer que o paciente siga com a vida dele, que o paciente ele volte para a rotina. E, para isso, para a gente manter isso bem, com a qualidade, a gente precisa contar com esse intestino tratado. E meu sobrinho, ele já vinha fazendo terapias, né, vinha desenvolvendo, evoluindo lentamente, mas percebíamos que algo ali não estava funcional, não estava ideal para esse desenvolvimento, estava contribuindo. Porque é uma criança seletiva, né, uma seletividade severa, só se alimenta de arroz e feijão, né, inclusive é um passo que o Guardian também está ajudando, diminuindo essa questão da seletividade alimentar. E, por conta dessa seletividade, a gente não conseguia entrar com nutrientes, né? Não conseguia entrar com vitaminas, aminoácidos, minerais, para manter a saúde dele em dia. E a gente fazia a via intramuscular.
Porém, via intramuscular para uma criança de 7 anos é muito complicada. Para paciente autista, para a gente pensar numa via endovenosa, também é algo muito complicado. E a gente pensou em alguma outra estratégia. E a gente entrou com guarda no tratamento dele. Adaptamos para mistura no feijão. A Central Injetáveis lançou o Guardian sem sabor. Isso facilitou muito a rotina para a gente fazer essa mistura, porque o suco só era de uva, então ele sentia, né? Engraçado como a autista tem, a seletividade realmente é algo muito sensível. E após isso, a evolução dele assim foi um salto muito alto. A gente associado também com vitamina B12, né, algo que também faz muita diferença, a gente mantém a via intramuscular, com as terapias, e os profissionais envolvidos, né, nesse tratamento dele relataram esse avanço. E aí, quando a gente levou, né, o que a gente estava fazendo diferente, é algo que os profissionais começaram a passar para outros pacientes, né? Então, a gente viu isso na prática. Pode sim. Bom dia. Você indicou, assim, no caso do autismo, seletista. No caso do autismo que não é seletista. Também. Pode indicar Sim. também? A dose dele é adulto e pediátrico é a mesma? Essa é uma pergunta muito importante, porque aqui a gente tem que olhar a composição. Tem pacientes que a gente observa que ele, dependendo do que você vai entrar de dose, principalmente, ele pode aumentar as estereotipias, né, por conta da gente ter ativos que vão trabalhar também na modulação de neurotransmissores, podem também fazer algum tipo de interação medicamentosa, então é algo muito sensível e pontual. Claro que, para a gente tratar o intestino, a gente precisa, primeiro, conhecer todo o contexto desse paciente, no caso do meu sobrinho, ele era extremamente seletivo e ele precisava de fazer essa adaptação porque a desbiose dele é severa, né? E sem falar dessa composição aí de nutrientes que ele não alcançava. No caso dele, a gente entrou com acompanhamento médico, né, para fazer essa questão da medicação. Ele praticamente não toma medicação de uso controlado, né? Hoje ele não toma nenhuma mais, e é algo que fez uma evolução. O que é importante? Você entrar com a utilização do guarda e fazer uma observação com todos os profissionais envolvidos. Qualquer alteração em relação ao comportamento, que é o que mais grita num paciente autista, é algo que você precisa ponderar e reduzir dose. No caso dele, a gente entrou com a terapêutica adulta, até pelo peso dele, ele já estava na obesidade, né? E a gente entrou com 2 sachês e aí, em 15 dias, e depois foi reduzindo para 1. Hoje, ele faz isso de uso praticamente constante, mas ele faz pausas. Em 1 mês, ele fica sem tomar, e depois ele volta para a rotina. E funcionou muito bem. Só que o paciente autista, todos sabemos que é muito sensível. São várias particularidades. No caso dele, seletivo ajudou muito por conta da dificuldade de controle dessa desbiose. Como ele ainda não se alimenta adequadamente, né, arroz e feijão, a gente conseguiu introduzir alguns outros alimentos, principalmente em bebidas, né, que a gente conseguiu fazer algumas adaptações, a gente conseguiu melhorar, mas ainda a desbiose, se a gente não tiver controle, ela acaba voltando. No caso dele, começou com 7 anos, né? Na verdade, começou com 5 para 6 anos, né? A gente veio fazer, na verdade, 6 anos, já estava com 6 anos. Basicamente, acima dos 6 anos, já pode fazer a dose tradicional, que seria a indicação do tratamento do Guardian, 2 sachês por dia, durante 15 dias, e depois 1 sachê até alcançar os 90 dias. Ele não precisa ser um tratamento de uso contínuo, né? A gente faz ali 90 dias, e daí a 6 meses faz mais 3 meses de tratamento. Basicamente é isso. Faz 3 meses como ciclo básico, 6 anos. Abaixo, a gente pode fazer, reduzir a dose, calcular em relação ao peso, né? Isso aí a gente consegue até te ajudar em casos pontuais junto com a consultoria, porque aí a gente pede auxílio à nutricionista lá da Central Nutrition para fazer o ajuste da dose. Exato. Né? Pode ser necessário. Então, uma vez que assim, né, esse intestino está tratado, o caso do sobrinho da Ariela é um caso dentro de vários, né, aqui trazendo uma estratégia bem pontual dentro do autismo, mas independente se o paciente está tendo indicação de terapia nutricional injetável, provavelmente eu vou ter que olhar para o intestino dele, porque
né, são coisas que andam ali associadas. Você está indicando a terapia injetável porque, por algum motivo, ele não está absorvendo da forma adequada. E, junto a esse restabelecimento do contexto intestinal, alguns pacientes também têm ali, né, quadros de déficit imunitário. E a gente vê isso muito associado. O intestino ruim, uma imunidade ruim. E hoje a Central Farma tem o Imuse. O Imuse, ele é a primeira cepa bacteriana que está ali comprovado para ativar a célula dendrítica plasmocitoide. E aí ele faz todo esse suporte imunológico de uma forma mais abrangente. Ele é oral, tem uma boa biodisponibilidade e o tratamento é de uma dose ali, de 2 cápsulas ao dia, né, por no mínimo 90 dias. E a gente tem visto muita resposta positiva em pacientes que têm muita tendência ali de quadros virais, né, quadros virais de repetição, candidíase também de repetição, esses quadros que são mais crônicos assim, tá? Mas aí pensando, né, nesse intestino que passa a ter um olhar, mas a gente vai fazer os injetáveis, a gente trabalha muito com a tríade de saúde que está ali envolvendo, né, todos os professores que passarem aqui hoje, com certeza vão falar alguma coisa sobre fígado, alguma coisa sobre essa inflamação crônica e sobre as mitocôndrias, porque realmente as doenças, elas apresentam para a gente, quando né, estão ali, quando a gente tem qualquer tipo de fisiopatologia, a gente tem vários tipos de biomarcadores relacionados a isso aqui. Biomarcadores, né? Uma PCR alterada, uma homocisteína elevada, um ácido úrico elevado, as interleucinas aumentadas, né? Tudo direcionando para que aqui alguma coisa está errado. Essa mitocôndria está disfuncional, ela está produzindo espécie reativa de oxigênio, de nitrogênio, né? Essa quantidade de antioxidantes não enzimáticos não está legal, está faltando NADH, então a mitocôndria não está conseguindo formar o ATP. Tudo vai meio que se retroalimentar aqui nesse contexto. E aí, a começar pelo fígado, a gente sabe que o processo metabólico vai, né, ir ali junto ao fígado. Eu preciso que esse fígado tenha a capacidade de transformar as toxinas que vão sendo formadas ali, né, e que são lipossolúveis, né, em metabólitos excretáveis. Papai do Céu fez tudo certinho, né? Ele mostrou lá, deixou as fases 1, a fase 2 do detox. Eu tenho a capacidade de fazer essa substância lipossolúvel se transformar em hidrossolúvel, só que, para isso, eu tenho que alimentar da forma adequada, porque eu preciso de vitamina de complexo B, eu preciso de taurina, eu preciso de metionina, eu preciso de NAC, de glutationa. E aí, o que acontece? Eu tenho baixo aporte nutricional, porque, basicamente, a alimentação não está legal também. Quando o suplemento não consigo absorver, e aí essa toxina começa a se acumular. E se o paciente é, por exemplo, mais obeso, mais acúmulo de toxina. Porque, por ela ser oleosa, né, ela gosta de tecido adiposo, ela fica felizona quando ela está lá. Então, a gente entra fazendo esse aporte de detoxificação justamente conduzindo, dando a entrada dessas substâncias, né, que deveriam estar presentes, aumentando a biodisponibilidade de todas essas vitaminas, esses nutrientes, e não tem jeito. Causa de intoxicação é o que mais tem, né? É verdade. A gente tem que pensar na detoxificação, inflamação. São fatores que todos nós estamos expostos no nosso dia a dia. E essas causas de intoxicações, elas também podem ser no meio ambiente, que é muito comum, né? Igual nós estamos localizados numa área com bastante indústrias, né? Então, entra com a questão da gente olhar para aquele paciente em tratamentos com frequência, anuais, né, com recorrência, para a gente fazer detoxificação de metais pesados, né, que é muito importante, pelo menos uma vez ao ano, esse paciente entrar com o protocolo de detoxificação de metais pesados. A questão medicamentosa também é algo que vem muito comum, o paciente chegando para você, quando você vai ver o histórico clínico dele, paciente que fez uso muito de muitas medicações que passam, né, pela fase hepática, e isso acaba trazendo danos que a gente precisa trazer
ativos para cuidar desse fígado e também da parte renal. E todo aquele processo a gente vai seguindo e demonstrando para vocês daqui para frente nesse fluxo. Sempre quando a gente vai olhar para a base do paciente, a gente consegue observar aonde foi a causa dessa intoxicação para a gente poder tratar de forma correta. E aí, esse paciente que indica para vocês, né, que tem que fazer uma detoxificação hepática, ele vai chegar com alguns sintomas bem característicos, né? Quando eu aumento o índice de toxinas, eu reduzo a beta-oxidação, então é aquele paciente que você faz tratamento de emagrecimento, ele não emagrece, é um tratamento que está muito, ele não está conseguindo usar essa gordura para produzir energia, é um paciente que está muito debilitado energeticamente, ele é um paciente que também inflama mais, né, porque eu reduzo a beta-oxidação e aumento a produção de radical livre, de espécies reativas de oxigênio. Então, ele é um paciente que desenvolve muita urticária, ele é um paciente que, né, você bate o olho, nossa, mas está inflamado, né? Uma característica mais de peso inflamatório em alto índice aí. Ele tem também questões relacionadas a aumento de cefaleia, principalmente por causa de erro no ciclo de ureia, né? Ele não consegue fazer essa transformação de amônia, e essa amônia que aumenta muito leva a casos tanto de dores de cabeça quanto de fadiga. Aqui a fadiga, muito relacionada a esse acúmulo mesmo da toxina, que lá no ciclo da ornitina não consegue transformar, né, essa amônia em ureia. Por quê? Porque o fígado está disfuncional. A amônia sobe muito e esse paciente começa a ter mais sintomas. E sintomas esses relacionados a essa baixa de energia, né, a essa baixa formalidade e efetividade do processo de beta-oxidação. É muito comum também aqui, como eu comentei, as cefaleias, né, as dores de cabeça, por causa desse acúmulo de toxina, por causa desse aumento de amônia, e isso também vem sendo muito associado com o processo de resistência insulínica que acaba estando presente nesse paciente muito intoxicado, né? A formação e a conformidade da atividade ali insulínica também começa a ser debilitada. Então, muitas vezes, eu trabalhar a detoxificação, eu vou também melhorar esse processo de resistência insulínica. Inclusive, eu coloquei aqui para vocês um produto da Central Nutri, que é o Synergy Control, que ele tem essa questão de melhorar a questão intestinal, aumentar a GLP-1, melhorar a energia do paciente e fazer todo esse processo de modulação de resistência insulínica que a gente vai comentar um pouco mais para frente. O Controla também faz isso muito bem. O Controla também é via oral, é usado ali antes das refeições e ele melhora esse pico, tá, insulínico. Ele vai melhorar essa questão, inclusive nas nossas aulas de emagrecimento, a gente vai também se aprofundar um pouco mais. E, claro, o paciente que tem muita intoxicação, ele também começa a ter, por causa desse acúmulo de toxinas, irritabilidade no trato gastrointestinal. São pacientes que muitas vezes vão apresentar para vocês aquele uso, por exemplo, de omeprazol muito constante, né? Isso também vai direcionar para vocês uma microbiota intestinal muito desequilibrada, né? Para quem de vocês já tem o hábito de pedir aí essa parte de exames laboratoriais. Então, basicamente, detoxificar é o quê? É entrar com as substâncias que são usadas na fase 1 e na fase 2 do detox. Tornar essas toxinas lipossolúveis em metabólitos excretáveis. E a gente faz isso através da disponibilidade dos nutrientes que eu comentei, que vão agir ali na fase 1, na fase 2, né? E no processo de eliminação, que são quais? Né? São vários. Todos esses que são usados no ciclo natural podem ser usados aqui na via injetável. E aí, vamos começar com o ácido alfa-lipoico. Perfeito. A protocolo, quando a gente fala fase 1, 2 e a fase de a gente ter sequência de finalidade terapêutica, é importante a gente entender que ela acontece naturalmente. Não preciso fazer fase 1 primeiro, terminei a fase 1, vou para a fase 2. Quando você vai observar, na maioria das vezes, a gente vai seguindo dentro do protocolo, ao mesmo tempo, a fase 1, 2 e a finalidade terapêutica da patologia que você pretende tratar. E essa base aí que a gente coloca, associada a essas fases, é o ácido alfa-lipoico. A gente chama o ácido alfa-lipoico como base do tratamento.
porque, como a gente falou, a detoxificação ela é extremamente importante para você conseguir um efeito terapêutico efetivo mesmo, né? O efeito terapêutico pretendido. Porque se a gente entra com ativos que a gente vai fazer a liberação de receptores para conseguir fazer a conexão correta, a gente precisa associar a detoxificação e o ácido alfa-lipoico ele entra nesse contexto. Além de outros benefícios, como o controle da resistência insulínica, né, a relação de metais pesados, é um ativo base para todos os protocolos. A gente precisa fazer detoxificação para a gente conseguir até mesmo encontrar as respostas para dúvidas que chegam muito. Por que meu paciente está com a B12 alta, mas a homocisteína dele ainda está alta? A gente tem a resposta na detoxificação. Porque se esse paciente ele não tem um ciclo funcional, ele tem a B12, às vezes tem até todos os ativos ali, para que essa metilação ocorra endogenamente, funcional, a gente consegue acompanhar uma resposta terapêutica. Agora, se a gente tem ali metabólitos nos lugares errados, impedindo essa metilação de acontecer, a gente acaba não tendo resposta terapêutica, mesmo com os exames ali mostrando vitaminas com uma dose ok, né, para a gente conseguir essa resposta terapêutica. Então, o ácido alfa-lipoico, a gente coloca ele como base terapêutica. A gente só tem que tomar alguns cuidados para a gente não dar sobrecarga para o paciente, como um limite de terapia, que é até 10 sessões, né, até 10 aplicações, quando a gente trabalha com uma dose ali de 600, que é uma dose ideal, né, para a gente ter uma função terapêutica ideal. Claro que é importante também a gente entender a sensibilidade de cada paciente. Entrar ali com uma dose de 300 é a melhor forma, porque tem pacientes que têm sensibilidade, que até mesmo na via oral, ele vai te dar essa resposta. O corpo vai ficar coçando, ele começa a ficar com uma respiração mais dificultosa, vermelhidão. Então, isso é muito importante a gente se atentar para a gente entrar com a dose correta, com calma, para até a gente achar a dose ideal para esse paciente com segurança, né? E também nós temos que pensar na questão do benefício, assim, custo e benefício para vocês também. Para nós, a título de laboratório, né, é muito mais barato e usual fazer ampolas. E o de 600 vai em frasco, né, que tem assim, a gente para o laboratório para produzir frasco. Tanto que hoje é muito mais barato, inclusive, você usar 2 ampolas de 300, né, para fazer os 600, do que comprar o frasco. Então, aí é uma dica até a título da parte empresarial, né? Já que eu vou ter que começar com 300 e depois evoluir, comprem sempre as ampolas de 300 e usem 2 ampolas, no caso, quando já for fazer ali os 600 miligramas. Ácido alfa-lipoico não tem compatibilidade com outras substâncias, ele é usado sempre isolado. A diluição dos 600 miligramas é em 250 ml de soro fisiológico, né? Usualmente, a gente vai usar sempre, né? É o soro mesmo. Eu começo com um gotejamento um pouco mais lento, porque ele é um antioxidante de alto potencial redox, então tem paciente que sente um pouquinho de náusea, né? E aí, se eu coloco muito aberto, eu vou potencializar isso, e aí são os cuidados. É hipoglicemiante, né? Porque é insulino mimético, então não pode fazer também com aquele paciente em jejum, né? O que está fazendo jejum intermitente, por exemplo, e nem pós um prandial de alto índice glicêmico também, né? Qualquer soro, na verdade, tem uma indicação de ser feito ali, né, com um paciente alimentado com um pico glicêmico baixo e tudo. Mas, no caso do ácido alfa-lipoico, é uma característica ainda mais sinalizada. A glutationa, ela é um hepatoprotetor, né? Ela é uma substância que, quando falamos de fígado saudável, falamos de glutationa. Ela não vai aparecer só na detoxificação, vai aparecer também na desinflamação, né, quando a gente for comentar, e ela está presente na fase 1 ali, auxiliando as enzimas do citocromo P450 a transformarem aquela substância lipossolúvel em metabólito excretável. Então, ela vai também ter possibilidade de ser usada aqui. Dose, 600 miligramas é a dose usual que nós fazemos aí, né? A glutationa também é usualmente utilizada isolada, tá? A gente não costuma fazer misturas. Tem médico que já tem habilidade de fazê-la junto com a vitamina C. Farmacotecnicamente, até a gente percebe que pode ser, né, usado, mas
tem coisas que não estão na literatura e que a gente nem consegue explicar muito bem fisiologicamente o motivo. Porém, a gente acaba se tornando, por causa da consultoria farmacêutica, um centro epidemiológico também. Então, nós percebemos nitidamente que, quando passamos a indicar a glutationa a ser feita isolada, nós basicamente excluímos todo a volta, o retorno de vocês ali, falando que o paciente sentiu mal, o paciente teve taquicardia ou algo nesse sentido. Então, hoje, a gente indica nesse formato. Ela vai ser basicamente feita pela via endovenosa por causa do volume da ampola. Ela tem 5 ml na ampola, então, se eu for fazê-la só intramuscular, eu vou ter que fazer só glutationa, naquele glúteo. Acaba, talvez, não sendo tão efetivo para o tratamento. E, claro, vou mirar em um lugar e vou atingir outros, tanto com o ácido alfa-lipóico, quanto com a glutationa, quanto com todos os outros que nós vamos falar. Eu vou dar aporte mitocondrial. E aí ela vai ter todo esse auxílio também no processo de inflamação, que eu vou comentar daqui a pouco. Outra ampolinha usada no detox, o triometilador. O trimetilador é uma ampola que a gente tem ali, a B6, B9 e B12, que são ativos essenciais para a gente fazer esse processo de metilação, que é o que a gente vai regular a homocisteína. A gente tem essa utilização sempre levando em consideração como que está esse nível de B12 no paciente. Porque se esse paciente está com a B12 alta, a gente pode pensar na associação da B6 e a B9 isoladamente. Tá? É importante lembrar que a B12 ela sobe rapidamente, é um ativo que a gente não precisa fazer tanta repetição, que é uma cautela que eu gosto sempre de passar para vocês, porque, por ser vitamina, ela é a única que foge do padrão, porque ela é a única hidrossolúvel que forma estoque hepático. Então, é uma vitamina que, se você ficar fazendo, esse paciente vai ter um acúmulo, e aí ele vai acabar tendo respostas como aumento de acne. Essa paciente pode ter também até uma sobrecarga hepática. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com excessos, tá? E a B12, ela entra nesse padrão. Agora, a B6 e a B9, por serem hidrossolúveis, a gente precisa dela todos os dias. E a gente entra com esse aporte endovenoso ou intramuscular para a gente tirar esse paciente do buraco, colocar ele com uma dose ideal para que ele tenha o seu processo de metilação funcional. Então, a gente tem que entrar com ele com essa atenção em relação a como esse paciente está em B12 no organismo, tá? E estando com uma dose padrão ali, uma dose dentro de 400, na verdade, dose não, uma laboratorial. Uma dose laboratorial em nível de 400, a gente pode colocar ali com cautela e observando. Tá? E aí a gente vai fazendo isso aos poucos, ali um protocolo de 4 semanas é o ideal. E é sempre olhando também para a homocisteína. Se a B12 está alta, a homocisteína ela continua alta, aí a gente tem que pensar no ácido alfa-lipóico, fazer detoxificação, e a gente entrar com a B6, B9, zinco, para que esse processo de metilação ocorra funcionalmente, e aí evitar ali fazer um SAMe, no caso, que a adenosilmetionina, para a gente não ter um excesso na transformação da homocisteína, um excesso de homocisteína. Então, a gente pensa ali nessa associação, às vezes, quando a homocisteína está baixa, que é difícil de a gente encontrar, mas acontece, o paciente está com a homocisteína baixa. Então, a gente precisa regular esse nível de homocisteína, a gente pode pensar num protocolo associado ao SAMe. E aqui, como todo padrão bioquímico, você entra por um lado e acontece de atingir outros, Já que as vitaminas do complexo B são usadas no próprio processo de detoxificação, seria um motivo primário do uso do trimetilador. E aí eu tenho também essa atividade dele na homocisteína, porque uma homocisteína elevada traz esse padrão inflamatório e vai comprometer aí a função hepática. Além disso, a ampola de trio detox, que tem metionina, NAC e taurina, por sua atividade ali na fase 2 do detox, e aí a gente chega em protocolos, em combinações que seriam sustentáveis. Aqui, por exemplo, pela via endovenosa, complexo B, o amino, o trimetilador, glicina e NAC para produzir a glutationa, a metionina, a taurina. Tamires, mas eu quero fazer a glutationa. Ok, também. Tira a glicina e NAC, faz a ampola de glutationa em uma bolsinha
né, separada. A gente pode ir migrando aí de acordo com a sua escolha mesma terapêutica. E se for intramuscular, o que a gente faz? A gente tira alguma coisa, coloca outra, né, para reduzir o volume. Porque, basicamente, via de regra, a gente trabalha, se for intramuscular, com 10 ml no máximo, porque, senão, o paciente não vai querer tomar 3 agulhadas, né? 2 eles ainda aceitam, mas 3 não. E aí, aqui, a gente colocou o Lipomic, porque o Lipomic ele tem B12, inositol, colina e metionina. Então, ele também vai ajudar isso em 2 ml, né? Então, eu aumentei a quantidade de substâncias, mas eu reduzi o volume. E aí, aquilo que a gente comentou, pega as ampolinhas, aspira em ordem crescente ali de pH e faz a aplicação 5 ml em um glúteo, 5 ml no outro, seguindo todos aqueles cuidados, né? Se o detox é necessário no paciente, isso significa que ele também tem uma disfunção no segundo ponto dessa tríade, que é na nossa mitocôndria, né? A mitocôndria, ela está ali para nos salvar, mas ela também começa a nos depletar e a nos prejudicar quando a gente não oferta para ela aquilo que ela precisa, não é isso? A gente tem todos os nossos complexos ali. Dentro da matriz mitocondrial, nós temos 4 principais complexos, e esses complexos eles vão meio que pegando um substrato que foi formado e evoluindo o processo, pegando de novo, evoluindo o processo, até chegar lá no final, quando esse ciclo de Krebs é concluído, e dando para a gente aquilo que nós precisamos, que é o nosso ATP. Né? Então, nós temos algumas funções que vão ter que acontecer ali dentro, o piruvato entrar dentro da mitocôndria. Essa entrada do piruvato requer, por exemplo, vitamina B1, B2. Nós estávamos essa semana numa reunião do comitê científico, inclusive comentamos sobre isso. Poxa, como que as pessoas, às vezes, esquecem da B1, né? Porque a gente fala tanto em complexo B, né, B2, B3, B5, B6. E em B12 e B9, metilfolato, metilcobalamina. E a gente esquece realmente da B1. E a B1 é muito importante na funcionalidade mitocondrial. Ela é uma vitamina essencial para o piruvato entrar dentro da mitocôndria, né, e começar a rodar aquela roda ali de ciclo de Krebs, né, de formação em si ali da mitocôndria. E aí, nós temos algumas substâncias que, sim, vão fazer total sentido, porque são substâncias já conhecidas pela mitocôndria, que já precisam estar presentes. Por exemplo, a coenzima Q10, né, ela é uma carreadora da ATP sintetase, então, a enzima, né, que é primária ali dentro do ciclo de Krebs, não consegue se aportar sozinha, ela precisa de coenzima Q10. E aí nós estamos falando anteriormente de um fígado disfuncional, e grande quantidade da coenzima Q10 é produzida no hepatócito. Se esse paciente fez detoxificação, provavelmente ele tem baixos níveis de coenzima Q10, e eu tenho que suplementar. E aí é um ponto. Coenzima Q10, o modo de uso, né, ela é lipossolúvel, então ela é intramuscular com os mesmos cuidados que a gente falou a respeito da vitamina D, da ADEC, né, do Cronic, que a gente vai comentar também. Outra molécula aqui, outra ampolinha aqui, aí, ela tem meu coração também, é o booster ATP. Ele vem um análogo do ATP, a PQQ e a L-carnitina. Quem não faz ainda precisa conhecer o booster ATP. Quem não faz em si mesmo precisa conhecer o dobro. Porque, assim, né, nós que trabalhamos pouco, que dormimos super bem, que estamos ali, está tudo ok, né? Porque a gente é assim, né? É essencial. E eu até falo sempre nos cursos, nas palestras, eu falo, gente, vamos fazer em nós mesmos também, porque às vezes a gente se esquece, não é isso? Eu, há poucos meses, tá? Quando fui voltar a fazer os meus exames, eu estava com ácido úrico alto, homocisteína elevada, magnésio baixo. Eu falei, gente, mas eu fiz o exame e veio o resultado da minha avó. Né? Porque, assim, realmente. E o booster ATP eu faço toda semana em mim. Booster ATP, ribose e lidocaína no glúteo. Né? Em um glúteo e coenzima Q10 no outro. É muito bom. Façam em vocês, experimentem façam essa experiência, porque é muito válido. O legal dele é que ele é tanto intramuscular quanto endovenoso, então, né, independente do que você opta para você mesmo, né, tem gente que não gosta de intramuscular, prefere o soro, dá para fazer, tá bem?
E não pode esquecer que a atividade da PQQ ali na via intramuscular ela é dolorosa. Então, é importante, quando for trabalhar ela na via intramuscular, colocar um anestésico. Eu vi que a Camila pontuou sobre o potencial anestésico da lidocaína ser mais elevado. A procaína tem um efeito terapêutico envolvido, né, como a regulação de cortisol. É importante você avaliar a sensibilidade do paciente. Se o paciente for um paciente igual, eu sou super resistente à dor, eu opto fazer a aplicação intramuscular dele com a procaína em mim. Mas pacientes que são mais sensíveis, o ideal é fazer com a lidocaína, tá? Por conta da PQQ. E sem falar que a PQQ é maravilhosa e ela tem um potencial antioxidante 100 vezes superior a uma vitamina C. Então, a gente tem ouro aqui com essa mescla para tratar para cuidar do nosso fígado, né, mas também como anti-inflamatório. E aí, assim, né, outras moléculas que vão ser essenciais e que são bastante interessantes para a mitocôndria. A ribose, uma vez que uma fração do próprio ATP, né, é uma ribose. As vitaminas do complexo B, que, como eu falei ali, são usadas tanto para o piruvato entrar na mitocôndria, quanto para a gente fazer fosforilação, né, oxidativa. O trio metilador, que, como a gente comentou lá atrás, ele vai ser usado no nosso ciclo ali da metilação, vai ser interessante. O zinco, o magnésio, a vitamina B5, são todas substâncias muito utilizadas para a nossa mitocôndria funcionar. E é legal que, quando eu melhoro a mitocôndria, eu reduzo o processo inflamatório, né, porque ela foi feita e construída para produzir ATP. Mas, se ela não recebe aquilo que ela quer, ela forma uma espécie reativa de oxigênio. Então, ela aumenta, né, o processo inflamatório crônico, tanto de oxigênio quanto de nitrogênio. E aí, como estratégia, por exemplo, do endovenoso, né, ribose, booster ATP, magnésio, complexo B, ribosídeo, vitamina C. O ribosídeo é um precursor de NADH e o NADH está também presente nos complexos, né, ele precisa estar presente ali para que a mitocôndria produza o ATP, aqui numa diluição de 250, atendendo àquela regrinha que a Camila comentou com vocês lá no início. E se for intramuscular? A gente reduz um pouquinho, né, a quantidade de ampolas e faz lá no final a lidocaína. Basicamente, a gente só indica não usar a lidocaína naquelas mesclas muito testadas e muito validadas. Por quê? No conceito geral, já que vocês vão padronizar e personalizar, com a medida do tempo, vocês mesmos começam a montar, né, os próprios tratamentos e tudo. Então, vocês não vão conseguir testar ali, vocês não vão ter tirinha de pH, de osmolaridade, para fazer os mesmos testes que a gente faz no laboratório. Então, como via de regra, coloca sempre 4 ampolas e uma de lidocaína, porque aí você está resguardando, independente do pH que aquela mistura ali atingiu. É uma forma da gente tentar trazer conforto para o nosso paciente. E aí, no dia a dia, o paciente pode, né, continuar fazendo o uso de algum via oral que traga o mesmo processo ali de beta-oxidação, de energia celular, de energia mitocondrial. E a gente tem o Energy ATP, né, da Central Nutrition, que é um sachêzinho, né, a gente tem agora ele também no sabor de limão, que dá para ser feito tanto pós-treino quanto qualquer horário do dia, tá? O Energy ATP, ele tem como principal ideia a beta-oxidação, a transformação de gordura em energia. Ele pode ser usado em pré-treino, mas ele não é especificamente um pré-treino de alta explosão, vamos dizer assim. Então, em dias que eu não vou treinar, quando eu vou viajar, quando eu vou vir para um curso, por exemplo, ele não dá aquela sensação, né, de energia daqueles pré-treinos que trazem muita cafeína, muita beta-alanina, não é uma característica dele. Então, ele é, por exemplo, um suplemento que dá para você indicar para um idoso, né, que dá para você indicar para uma paciente que é mais sensível à cafeína, à teacrine. E um diferencial dele é síntese proteica associada ao emagrecimento, associada à beta-oxidação. Por quê? É o primeiro produto, né, industrializado que contém o hidroximetilbutirato. E aí, o hidroximetilbutirato é o melhor amigo da leucina, que está ali junto, né, na ativação da via de mTOR, de síntese proteica. Então, é um produto bem completo e bem indicado para a gente melhorar ali essas mitocôndrias. Se tem mitocôndria disfuncional e se tem aumento de toxina, vixe,
tem estresse oxidativo, né? Tem processo inflamatório, e aí nós temos várias e várias estratégias terapêuticas que podem estar ali associadas, né? Então, se eu tenho intoxicação, eu tenho disfunção mitocondrial, processo inflamatório, que resulta no que a gente chama de estresse oxidativo. O paciente que eu estou buscando, que eu estou querendo, é o paciente que está em estresse, né, oxidativo. E aí a gente tem dentro do organismo 2 vieses de desinflamação, de combate ao estresse oxidativo. Um deles é enzimático e o outro é não enzimático. Só que o enzimático ele só funciona se ele tiver um aporte do não enzimático. Antioxidantes não enzimáticos, NADH, glutationa, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, vitamina C, vitamina E. Né? Antioxidantes enzimáticos, superoxidismutase, catalase, glutationa peroxidase. Se eu paro de ter a presença dos antioxidantes não enzimáticos, dessas substâncias, as enzimas falam assim, não consigo funcionar. Não tem como. E quando a enzima para de funcionar, a superoxidismutase para de funcionar, eu aumento muito o peróxido de hidrogênio. E aí eu posso ter, por exemplo, reação de Fenton, né? Eu aumento a sinalização das vias das interleucinas inflamatórias. Eu não consigo transformar radicais hidroxilas, né? Radicais livres que são formados ali em água. Esse processo de estresse oxidativo está ligado às principais e mais estudadas fisiopatologias, né? Quando eu pego uma endometriose, eu tenho lá biomarcadores de disfunção de superoxidismutase, de disfunção de catalase. É biomarcador, né? E aí, quando a gente pega... Só comentar uma coisa, que isso que a Tamiris fala é muito importante, né? Ali, ela falou um risco claro de hemólise. É importante a gente ter essa informação, porque eu sei que eu tenho os meus antioxidantes. Vou colocar tudo junto. É tudo bom, né? O meu antioxidante. Só que isso é muito perigoso. A gente tem que ir com calma para fazer com que o nosso organismo ele faça esse processo de reciclagem para a gente, de fato, transformar esse radical em água e a gente fazer a excreção. Porque, senão, a gente coloca esse paciente sobrecarregado, né? Que é uma aula que eu amo que a Tamiris fala, de uma forma muito simples, que é essa cascata, né? Que a gente precisa de todos eles para ser funcional, mas, às vezes, meu paciente já tem ali algo que ele está precisando só fazer uma complementação para que essa cascata ela comece a funcionar sistemicamente, né? Sim, é meio que assim, todos são antioxidantes, mas todo antioxidante também é pró-oxidante. Então, não coloca tudo, né? Coloca aos poucos, de acordo com a indicação. E isso vai muito também da conexão que você faz com o paciente especificamente, com a individualidade dele. Porque o ácido alfa-lipoico é um excelente antioxidante, ótimo, né? Ele tem um potencial redox muito bom. Mas a paciente tem também resistência insulínica, ela é diabética, né, tem síndrome de ovários policísticos, ele vai ser, então, muito, muito indicado. Isso faz com que ele seja ali a molécula primária de escolha, né? Agora, um paciente que tem Parkinson, um paciente que tem muita instabilidade muscular, né, baixa mobilidade, muito sarcopênico, o NADH é bem interessante, porque o NADH age lá na via da tirosina hidroxilase, aumenta a DOPA. Né? Então, a gente faz escolhas associadas ao que aquele paciente em específico tem. Todos são antioxidantes, mas eles agem em outras vias, além do processo de inflamação, né? do sistema redox. Então, a gente vai fazendo ali as escolhas mais adequadas de acordo. Quando a gente fala que o NADH é o pai dos antioxidantes, né? Na literatura a gente encontra isso, porque ele tem o maior potencial redox, aqui lá em cima, né? Ele está lá em cima, ele é a maior carga negativa. Então, ele tem capacidade muito rápido de fazer reciclagem de radical livre. O que não indica, né? Porque senão eu teria então que falar assim, então vou usar NADH em todo mundo? Não, né? Eu vou usar NADH nos pacientes que precisam de ter essa reciclagem e dando ênfase nesses que vão ter outros benefícios, né? No Parkinson, o NADH dá um resultado excelente. Tem hoje uma outra molécula, né, que faz uma entrada e uma conversão muito boa na NADH, que é o ribosídeo, que a gente vai falar. O ribosídeo
ele converte muito rapidamente a NADH. E, assim, B3, por exemplo, B3 enche carrinho de NAD, né? Tem até um slide que fala isso, por isso que eu falo carrinho. A niacinamida enche um pouco mais, o riboside transborda, ele faz muito NAD. E ele faz na medida do que o paciente necessita. Aí a gente meio que faz uma conexão de NAD de riboside, porque o NAD é intramuscular, a gente indica ele ser feito só intramuscular. Ah, tá mesmo, mas o paciente não quer fazer intramuscular, ele quer fazer só um sorinho, e eu já tenho que fazer outras coisas ali para a mitocôndria, para outras, né, funcionalidades, uso o ribosídeo, né, no endovenoso. Quer dizer que o NADH não pode ser endovenoso? Farmacotecnicamente, quando a gente testa no laboratório, ele pode. Tá? Ele pode ser endovenoso, mas olha lá o potencial de redox dele. Acontece demais. Fez a infusão, o paciente vomita. Né? Tem muita taquicardia, muita náusea, porque ele libera muita espécie reativa de oxigênio que estava guardadinha ali para reciclar. Então, é uma característica bem forte ali do NAD. Por isso que a gente faz hoje o ribosídeo para ser endovenoso, ao invés, né, do NAD. E aí, ó, a base da homeostasia dos nossos pacientes, ela está bem ligada nisso aqui, nessa questão da formação de radical livre ser transformado em água. Então, eu tenho a produção do radical livre, a superoxidismutase está funcional, porque ela está recebendo os outros antioxidantes, e aí ela transforma esse ânion superóxido, esse radical livre, em peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio tem atividade endógena, vai ter alguma funcionalidade, mas ele não pode subir muito. Né? E aí, para ele não subir muito, vem a catalase e o transforma em radical hidroxila. Mas radical hidroxila é inflamatório, não pode ficar ali no meio, né? Não pode ficar circulando. E aí vem a glutationa peroxidase e transforma isso em água. E o estresse oxidativo, você desinflamou o seu paciente, quando você consegue fazer isso. Então, a gente vai ceder antioxidantes não enzimáticos para essas enzimas terem funcionalidade. Né, o NADH e o ribosídeo, como nós comentamos, e vamos falar um pouco mais depois sobre eles também. Né? Basicamente, o NADH, intramuscular exclusivo, ribosídeo pode ser intramuscular ou pode ser endovenoso. Proporcionalidade, um frasco de NAD ou 2 ampolas de ribosídeo. ALA e glutationa a gente já comentou, né? O ALA e a glutationa basicamente usados pela via endovenosa, eles podem ser intramuscular, mas o ALA, por exemplo, tem um pH muito alto, dói demais. Melhor substituir, melhor pensar em outras alternativas, né? A diluição deles é para 250, eles são usados ali isoladamente. E outras 2 ampolinhas aí que são muito bem cotadas, a coenzima e o Chronic. A coenzima a gente já comentou, né? E agora a gente vai comentar um pouco sobre o Chronic. O Chronic, ele veio com uma estratégia assim que fez uma diferença absurda nos pacientes de dores crônicas, né? Quem teve a experiência, né, já de utilizar o Chronic em seus pacientes ou até mesmo em si, observa realmente como que a função terapêutica dele é explosiva, de resultado terapêutico rápido. Né? O paciente que relata ali grau de dor entre 7 e 8, ele começa a fazer um tratamento ali de 2 aplicações, 1 a 2 aplicações semanais, ele já consegue ter uma resposta de redução de dor, e resposta rápida, que saiu do grau de dor 7 e 8 para grau de dor 3. Isso é algo que a gente tem documentado, a gente tem também os feedbacks dos pacientes, é um ativo que, quando a gente, por conta da matéria-prima ser complexada, quando a gente tem alguma falta, por conta dessa produção, os pacientes ficam assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí a gente traz ele para a via oral. Né? Porque a gente também tem a gente está enfrentando isso agora, né? Quem usa Chronic aí sabe, a gente está sem Chronic, estamos basicamente assim, frustradíssimos, porque o Chronic realmente faz muita diferença, é muito legal. A via de ação do Chronic, ela é muito, ao mesmo tempo que complexa, muito exata, né? Ele age na via do mevalonato. O geranil-geraniol, ele tem essa ação na via do mevalonato. Então, aquele paciente lá que está precisando de coenzima Q10, ele volta a produzir. Aquele paciente que está lá com baixa hormonal, muito, né,
presente, ele produz, volta a produzir o colesterol em macromolécula, ele melhora o dolicol também, então ele melhora a funcionalidade dos glicocálices intestinais, né? E além disso ele tem o tocotrienol, que já é por si só uma molécula dessa aí usada na transformação daquele, né, daquele radical hidroxila em água, ou seja, que já é um anti-inflamatório, que já é um antioxidante potente. E realmente, assim, nós tínhamos uma expectativa quando começamos a produzir Cronic e ele superou qualquer tipo de expectativa nossa, porque os resultados eles são incríveis. Fala um pouco do manejo. Sim, a aplicação do Cronic, a Camila até apresentou uma aplicação mostrando a manobra em Z, ela é essencial. A manobra em Z ela é essencial em qualquer aplicação intramuscular, isso é padrão, tá, gente? Isso é documentado. Então, se tiver alguma intercorrência e não tiver feito a manobra em Z, foi um erro de aplicação. Então, a manobra em Z é essencial por conta dessas nanopartículas, e elas são liberadas gradativamente. Então, se houve o extravasamento por tecido adiposo, essas partículas são liberadas no tecido adiposo e ela é extremamente inflamatória para essa região. E ela é incompatível para o tecido adiposo. Então, a aplicação tem que ser profunda e lenta, a agulha 30 por 0,7, tá? E sempre garantindo que essa manobra IZ foi aplicada, você retira a agulha, aí depois você solta para a gente fechar o espaço de retorno, tá? E a aplicação dela você pode fazer de 1 a 2 vezes por semana, lembrando que é ideal intercalar os glúteos, tá? E outro detalhe é que essa resposta inflamatória, se houver o extravasamento, ela é tardia, exatamente por essa liberação mais lenta e prolongada. Então, a gente tem que pensar nisso. O paciente fez a aplicação ali, passa todas as orientações para que, se ele tiver esse tipo de reação, ele não seja pego de surpresa e assusta e liga lá para a clínica desesperado, a sua enfermeira fez errado, ou o ativo deu problema. Se você se antecipa e fala o que ele tem que fazer, quer colocar uma compressa quente, não coçar a região para não espaçar o local de contato, esse processo inflamatório não ficar maior. E aí você vai orientando ele com antecedência. E quando se acontecer, ele vai ligar para vocês só avisando e perguntando se ele pode fazer o uso de um antialérgico. Por isso a comunicação ela é muito importante, né? Não é a pauta da aula, mas no nosso treinamento de enfermagem a gente bate muito sobre isso. A comunicação entre profissionais, médicos, equipe de enfermagem e paciente, ela é fundamental para esse processo. E a gente tem alguns trabalhos, né, já com o Cronic, já publicados, são 6 trabalhos já publicados. A efetividade dele em testosterona de ratos, a ação dele na neuropatia diabética, nas dores, na fibromialgia. Tem um sendo feito agora em modelo zebrafish, já voltado para atividade na SOD, na CAT, na GLUT. Então, já tem bastante contexto usando o injetável, né? Cronic injetável. Todos esses trabalhos estão sendo feitos já com a ampola na proporcionalidade aí aos animais, né? Então, é bem legal, porque a gente vem trazendo agora para as nossas aulas os nossos próprios trabalhos, né? E podendo levar aí para vocês essa segurança. NAUT também é bastante usado aqui nesse contexto de inflamação. NAUT faz o que todo o congresso que a gente vai agora, né? A gente tem batido muito na temática de hormese, que é o quê? Estimular, de alguma forma, para que as enzimas antioxidantes voltem a funcionar. Então, é muito interessante quando eu estou usando esses antioxidantes, porque eles são antioxidantes não enzimáticos, e NAUT faz com que as enzimas se ativem também, principalmente através da NRF2, que é uma via ali, né, de formação dessas enzimas. Então, ela é endovenosa, ela é intramuscular, então dá para qualquer um profissional aí, fazendo ou não endovenoso, dar acesso ali ao paciente. As vitaminas lipossolúveis, aqui a gente dá uma ênfase principalmente na vitamina E, lembrando que sempre que for aí, né, vitamina E, nós temos que lembrar de ser tocotrienóis, e aí eu gosto sempre de comentar com vocês, inclusive, na farmácia de manipulação oral, tá? Sempre que escrever vitamina E, escreve na frente tocotrienóis, não vão colocar o alfa-tocoferol, que é a molécula mais barata, mas que não é a mais benéfica para os seus pacientes.
pacientes. Os cuidados a gente já comentou, né? E o modo aí, o manejo de utilização deles também. Então, basicamente, seria isso aqui, toda uma estratégia de homeostasia. A partir daqui, a gente começa a entrar com as fisiopatologias, né? O Renan e a Tamires vêm trazendo daqui a pouco para vocês um pouco da parte de emagrecimento, um pouco da parte de sarcopenia, né? Tem muita coisa aí para frente,